Giro de estoque é um tipo de indicador que demonstra o desempenho de um estoque. O giro de estoque serve para medir, de uma forma padronizada, a qualidade de um estoque. O indicador de giro de estoque pode ser aplicado a qualquer tipo de estoque, independente de sua complexidade ou tamanho. O resultado apresentado pelo giro de estoque representa a quantidade de vezes que cada um dos itens foi renovado dentro de um determinado período. Dizer que o giro do estoque foi 1 durante um mês significa dizer que tudo o que tinha no estoque foi vendido e o estoque foi reposto por produtos novos. O cálculo do giro do estoque é bastante simples. Durante um determinado período, somamos tudo o que foi vendido. Então, dividimos pela média do estoque. Assim, se tivermos em média um estoque de 2.000 bicicletas, vendemos 1.000 e compramos outras 1.000, tivemos um giro de 0,5. Isso é, metade do estoque foi renovado. O resultado final do giro do estoque deve ser interpretado caso a caso. Porém, de uma forma geral, podemos dizer que quanto maior for o giro, melhor. Vamos ao nosso primeiro exemplo. Imagine um estoque de bebidas com um único tipo de bebida. Vamos supor que no início do mês tenhamos 10 garrafas em estoque. Durante alguns dias, 5 garrafas foram vendidas. Notando a diminuição no nível do estoque, o fornecedor foi acionado e foram compradas outras 10 garrafas. O mês continuou e mais 5 garrafas foram vendidas, totalizando 10 vendas no mês. Dessa forma, o mês terminou com 10 garrafas em estoque. Como o mês iniciou com 10 garrafas e terminou com 10 garrafas, podemos dizer que a média do estoque nesse mês foi de 10. Sendo assim, podemos calcular o giro do estoque como sendo o total de vendas dividido pela média do estoque. Isso é, 10 vendas dividido por uma média de 10 garrafas, que é igual a 1. Nesse caso, o giro do estoque igual a 1 significa que todos os produtos foram renovados uma vez durante o mês. Se o número fosse menor do que 1, teríamos uma indicação de que alguns dos produtos que iniciaram o mês na prateleira ainda estariam lá. Vamos então prosseguir para um outro exemplo. Consideremos o mesmo estoque, iniciando o mês com as mesmas 10 garrafas. Passados alguns dias, 5 garrafas foram vendidas. Para cobrir o estoque, outras 10 foram compradas. As vendas continuaram e mais 5 garrafas foram vendidas. Passado algum tempo, outras 10 garrafas foram comercializadas, deixando o estoque vazio. Mais 10 garrafas foram então adquiridas para reintegrar o estoque. No final do mês, fechamos com 20 vendas, 20 compras e um estoque de 10 garrafas, exatamente como começou. Para se calcular o novo giro de estoque, devemos dividir o total de vendas durante o mês pela média do estoque. Neste caso, a venda foi de 20 garrafas, então o giro de estoque ficou 20 dividido por 10, que foi a média do estoque. Ou seja, 2. Pode-se então dizer que o estoque se renovou 2 vezes durante o mês.
Um fator que costuma gerar dúvidas ao se calcular o giro do estoque é o cálculo da média do estoque. Nesse caso, a média do estoque é calculada pela média entre o estoque do início e do final do mês, ou simplesmente somando o estoque percebido no início com o estoque do fim do período e o resultado é dividido por 2. Nem sempre o estoque é formado por um único tipo de produto. Muitas vezes, um estoque é composto por materiais pequenos e grandes, caros e baratos. Aí fica a dúvida: como calcular o giro do estoque total? Nesse caso, podemos calcular de várias formas. Uma delas é, ao invés de se utilizar a quantidade de produtos, utilizar o custo total. Assim, o cálculo do giro do estoque fica sendo o custo total das vendas do período pela média do custo do estoque. Como vimos anteriormente, quanto maior o giro do estoque, melhor é. Mas quais são as vantagens? Dentre tantas vantagens de se ter um estoque com um alto giro, podemos citar: o produto não envelhece na prateleira, não precisa de muito espaço para armazenamento, o pagamento ao fornecedor é fracionado, em caso de acidente, incêndio ou roubo, perde-se menos, e assim por diante. Essas e outras aulas estão disponíveis na Academia Platônica de Ensino. Meu nome é Álvaro Freitas e estou aguardando você e seus comentários em www.academiaplatônica.com.br. Até breve.